Olá, criançada, olá, família. Hoje nós estamos aqui nesse domingo, né? Dia 7/6, para nós estar transmitindo mais uma aula bíblica. De domingo passado, a gente viu sobre o batismo de Jesus e nós terminamos no domingo passado, finalizando, né, com esse versículo que era a voz de Deus, né? Dizendo lá do céu, falando assim, né? Este é meu filho amado, de quem me agrado. Isso está em Mateus 3,17. Então, enquanto Deus se agradava da obediência de Jesus, de ser batizado, tinha alguém que, o inimigo invisível, né, de Jesus, e o nosso inimigo invisível também, que é o diabo, não gostou nada dessa obediência de Deus, de Jesus, né, para com Deus. Então, nós vamos ver a Bíblia, a quinta lição de hoje vai falar sobre Jesus vence a tentação, e Mateus 4,10 na Bíblia diz assim: então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Vamos estar estudando na Bíblia sobre essa parte da vida de Jesus. Que Jesus, ele veio aqui na Terra sendo um homem, um ser humano, né? Com toda a semelhança e tudo igual nós, seres humanos. Então, nós vamos ver que se nós temos o nosso inimigo invisível, que é o diabo, ele também foi o inimigo de Jesus. Na Bíblia diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí a gente pensa assim, mas como? Como que pode o Espírito de Deus conduzir Jesus até o deserto para ser tentado? Para provar para o diabo e para provar realmente que Jesus era um ser humano como nós, então ele também teve que passar por essa situação, né? E Satanás, ele sabia que para o propósito de Jesus aqui na Terra, a missão de Jesus aqui era para que falasse do amor de Deus e para que salvasse nós seres humanos para morar no céu. Só que como no céu o pecado não pode entrar, as pessoas que cometem a maldade, cometem o pecado, né, crianças, que faz as coisas erradas, não pode entrar. Então, o que o inimigo, o diabo, quis fazer? Ele quis manipular, trabalhar um jeito para que fizesse com que Jesus desobedecesse a Deus. Então, Jesus, ele foi para o deserto, né, para ficar a sós com Deus, né, para preparar, para começar o ministério dele, que era pregar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, né, e falar da missão dele aqui na terra, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, né, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê que Jesus é o Filho de Deus, será salvo, né? Então a gente vai morar no céu, todas as pessoas que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, crianças, espero que vocês já tenham aceitado no coraçãozinho de vocês Jesus, né? Pedido para Jesus tomar conta da vida de vocês e assim acreditar que Jesus é o Filho de Deus e vocês irão, quando cumprir a missão de vocês aqui na Terra, né? Quando nós cumprir a nossa missão aqui, nós iremos morar no céu com Jesus, com Deus, né? Lá onde que não há tristeza nem choro, então a gente vai morar lá, não há doença, né? E aí, vamos ver, então Jesus estava lá orando, né? Aí a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias, né, orando e ficou sem comer nada, sem beber. E aí ele é tão astuto, tão esperto, que ele tentou Jesus de 3 formas. Ele tentou Jesus primeiro na fome, depois ele tentou Jesus
para ver se Jesus pecava na fama, para ver se Jesus ia querer ser famoso, e depois ele também tentou Jesus usando a riqueza, para ver se Jesus ia desobedecer a Deus. Então vamos ver. A Bíblia diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus sentiu fome, né? Que está em Mateus 4:2. Então Jesus sentiu fome. E aí, o que acontece? O que vocês acham que apareceu lá quando Jesus, depois de 40 dias, já tinha acabado os 40 dias de oração, falando com Deus, né? Aí, quem que aparece lá para tentar Jesus? Chega Satanás, chega o tentador, que é o diabo, né? Em Mateus 4, o versículo 3 e 4, diz assim, ó. Então o tentador aproximou-se de Jesus, né? E falou assim, ó. Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Então Satanás, ele pegou a pedra lá, né, no deserto, pegou uma pedra, chegou próximo de Jesus e falou assim, você não é o Filho de Deus? Então, faça com que essas pedras se transformem em pão. Você está com fome, né? Só que Jesus, como Jesus já conhecia a palavra de Deus, e ele sabia que ele teria que ser obediente a Deus, ele pegou e respondeu para o diabo assim, ó. Mas Jesus respondeu, né? Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus já era um conhecedor do Velho Testamento, né? Que era o pergaminho, né? Da palavra de Deus. Então, ele já conhecia, crianças, a palavra de Deus. O que Deus iria se agradar. Então, ele não deixou ser enganado pelo diabo. Mas vocês acham que o diabo desistiu? Não, o diabo não desistiu. Aí, vamos ver o que aconteceu? A segunda tentação, a fama. Sabe o que o diabo fez? O diabo, ele levou Jesus à cidade santa. Ele o colocou na parte mais alta lá de Jerusalém, né? Ele colocou lá no lugar mais alto. A Bíblia diz assim, né? Em Mateus 4, 5, 7, que está escrito assim, ó. E disse-lhe, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Então, Satanás pegou e falou para Jesus, levou ele até lá em cima e falou assim, ó. Se você é o Filho de Deus, lança-se daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Então, até Satanás conhece a palavra de Deus, só que ele conhece e ele usa do jeito para tentar Jesus. E aí, Jesus, como é conhecedor também da palavra de Deus, ele responde assim, ó. Também está escrito, Jesus respondeu para Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós também, vocês crianças e nós adultos, nós também não devemos tentar ao nosso Deus. Não é porque nós temos Jesus como nosso protetor que nós devemos ficar tentando ao nosso Deus, certo? E vamos ver, vocês acham que o diabo desistiu de querer fazer Jesus pecar? Não, ele não desistiu. Ele vem a terceira tentação, porque ele já tinha tentado Jesus com a fome, depois ele tentou Jesus com a fama, porque imagina se Jesus tivesse pulado de lá, quer ver? Se Jesus tivesse pulado aqui, ó, de cima da muralha lá de Jerusalém, as pessoas iam falar assim, ele pulava e ele não machucava, então as pessoas iam falar, nossa, ele ia ficar muito famoso, né?
Ele é poderoso mesmo, ia ficar muito famoso, mas não era isso que Jesus queria, porque sabia que isso não iria agradar a Deus. Então, a segunda tentação foi a fama, de querer ser famoso, né? Ele queria que Jesus quisesse ser famoso. E a terceira tentação foi sobre a riqueza, porque novamente o diabo, ele levou Jesus a um monte muito, muito alto, né? E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, né? E disse: eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então, Satanás trouxe mostrou a riqueza, né? O poder, todas aquelas coisas assim do mundo aqui, chegou e mostrou para Jesus, falou: olha, isso aqui tudo me pertence. Então, se você me prostrar, ficar prostrado, me obedecer, eu darei toda essa glória aqui para você, né? Todos os reinos do mundo e a glória deles eu darei todo para você. Jesus ordenou: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a só ele servirás. Então, Jesus ordenou para Satanás que poderia se afastar dele, que ele conhecia, né, a palavra de Deus, ele queria ser obediente a Deus e ele foi obediente a Deus e ele respondeu o que também está escrito aqui na Bíblia: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então nós devemos adorar somente a Deus, né? E servir somente a Deus, certo, criança? E quando as coisas ruins vierem na nossa mente para nós fazer alguma coisa, desobedecer a mamãe, ou desobedecer a professora na sala de aula, ou brigar com o amiguinho, essas coisas não agradam a Deus. Essas coisas é o inimigo de Jesus, que também se torna o nosso inimigo, né? Que é invisível, que é o diabo que fica fazendo com que a gente queira desobedecer a nossos pais, a nossos professores, e assim automaticamente nós desobedece a Deus e entristece Jesus, porque agora se nós queremos que Jesus é o Senhor da nossa vida, então nós devemos obediente, né? Como Jesus foi com Deus. E aí vamos ver, depois que Satanás, o diabo foi, vamos ver o que a Bíblia fala que aconteceu? Crianças, então, depois que Jesus falou: vai-te, Satanás, os anjos, a Bíblia fala que então o diabo deixou e vieram os anjos. Deus enviou os anjos, né? E os anjos passou a servir Jesus. Os anjos trouxe comida para ele, trouxe água para ele voltar a poder comer, né? Que ele ficou os 40 dias sem se alimentar. E nesse momento a gente percebe o quanto que Jesus, ele é um filho obediente a Deus. E o diabo também, ele sabia que se Jesus pecasse, fazendo alguma ação que desagradasse a Deus, ele não poderia salvar o mundo. Então, por isso que o diabo quis interferir e atrapalhar aquele momento de comunhão, né? Aquele momento que Jesus tinha ido para o deserto, porque ele iria mesmo para o deserto para conversar com o Pai, para se fortalecer, porque ele começaria o seu ministério, né, na missão completa, que é a missão que Jesus veio aqui na Terra, para salvar nós, para que nós possamos morar no céu juntamente com Deus e com Jesus e os anjos. E aí, só que o diabo, ele não ficava feliz, não ficou feliz, né,
de saber que Jesus poderia cumprir mais essa obediência a Deus, então ele tentou interferir. Só que maravilha, porque Jesus foi obediente a Deus, porque Jesus conhecia a Bíblia, ele conhecia a palavra de Deus. Mesmo, igual eu falei na aula passada, mesmo que a Bíblia antes, na época de Jesus, não era assim, era estilo um rolinho, né, o pergaminho, mas ele conhecia já os mandamentos de Deus, o que agradava a Deus. E por incrível que pareça, o inimigo também, que é Satanás, né, que é o diabo, né, também conhece a Bíblia. Então, por isso que nós devemos estar sempre obediente a Deus e sabendo que o inimigo pode tentar interferir, fazer com que a gente se acha que estamos fazendo a vontade de Deus, mas não estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos, às vezes, fazendo a vontade do diabo. Porque assim como o diabo tentou Jesus com fome, com a fama e com a riqueza, às vezes ele pode fazer com que nós, né, desde criança igual vocês, comece a fazer as coisas desobedecendo a Deus. E aí, crianças, nós vamos finalizar essa aula de hoje, né, que foi muito importante, porque graças a Jesus, né, por ele ser obediente a Deus, ele venceu Satanás nessas tentações e não pecou. Então, nós vamos finalizar essa aula aqui, né, nesse domingo, e no próximo domingo nós vamos estar falando mais sobre Jesus, tá bom? Então, tchau, crianças, até o próximo domingo.